Voltamos, pessoal. Vamos lá. Dando continuidade ao nosso material. Enfim, vocês não caíram, não é só eu. Então, para vocês está mais tranquilo. Vamos lá. Voltando à nossa correção. A gente parou no razonete, né? Nos razonetes, para fazer a contabilização e a verificação de cada um dos saldos, né? A gente parou aí na conta caixa, então, cada um dos razonetes vai servir para que a gente possa fazer a totalização de cada uma das movimentações ocorridas num determinado período, tudo bem? E aí, o que nós tínhamos aí? Movimentações no caixa, né? Nós tivemos uma entrada referente à receita de vendas e o restante aí foram pagamentos de despesas com alimentação, com transporte, depois o pagamento de uma das contas, da conta de água, conta de consumo de água, né, de um dos meses anteriores, e o pagamento da parcela de uma das compras, da compra de um dos veículos que a gente possui. Na verdade, nesse exercício a gente só tem um. E aí, totalizando a débito 1.200 e a crédito 220. E aí, cada um dos outros razonetes a gente vai utilizar dessa mesma forma, para que a gente possa fazer a totalização de cada um desses saldos, tudo bem? E aí eu pergunto, antes de me delongar mais dentro do livro Razão, alguém tem alguma dúvida ainda sobre a utilização do livro Razão, gente? Se querem, podem me perguntar. Não? Professor. Oi. Olá. Eu tenho uma dúvida referente ao livro diário. Diga, livro diário. Isso. Na sua correção, acho que nos veículos você colocou como contas a pagar. Aí, na minha, eu coloquei pagamento dos veículos. Eu queria saber se é errado colocar dessa forma. Sim, tá errado. Por que tá errado? Pensa assim, imagina que você compra um veículo a prazo, ou que você compra um celular, para qualquer coisa a prazo. E aí você tem o controle lá nas suas anotações, né? Cada obrigação que você tem, cada boleto que você tem, você pega uma caixinha de sapato, vamos pensar assim, você é muito organizado, então você pega uma caixinha de sapato para cada boleto, cada tipo de boleto que você tem, e você põe o nome dele lá embaixo. Contas a pagar, compra celular, contas a pagar luz, contas a pagar água, contas a pagar aluguel. E para cada despesa que você tem, você monta uma caixinha, tudo bem? Aí vamos imaginar que você pegou a compra do veículo que você fez e o boleto lá de 30, 50, 100, 200 vezes que você parcelou o veículo e coloca lá na caixinha, correto? Aquele boleto. Só que qual é o nome daquele boleto que está lá dentro? Né? No meu caso, eu coloquei como contas a pagar, tudo bem? Então, eu sei, todo mês, quando eu tiver que pagar o veículo, a parcela do veículo, eu vou lá na caixinha contas a pagar e o boleto do veículo está lá dentro. Qual é o perigo de usar uma outra nomenclatura agora quando você vai fazer o pagamento? Você coloca, no exercício 4, por exemplo, você vai colocar pagamento de veículo, de parcela de veículo, lá no livro diário.
O problema é que nesse nosso exemplo das caixinhas de sapato, se eu fosse procurar uma caixa com o nome de pagamento de veículo, eu não ia ter. Porque essas caixas, elas representam, e o nome delas representa as obrigações que eu possuo, tudo bem? Então, cada uma delas tem que chamar, se é obrigação de contas a pagar, uma obrigação só de contas a pagar, de contas a pagar. Se eu vou chamá-la de conta de luz a pagar, é conta de luz a pagar. Se eu vou chamá-la de fornecedores, é fornecedores. Então, cada uma das caixinhas, cada uma das obrigações, eu vou pôr numa caixinha. E aí, quando aumentar essa obrigação, por exemplo, eu comprar um outro veículo e tiver que colocar lá, ou quando eu for pagar, eu vou entrar nessa mesma caixinha e vou tirar a conta a pagar de lá, tudo bem? Então, a gente precisa visualizar de uma forma palpável, né? Seria o exemplo mais simples que eu tenho para dar para vocês, nesse caso é essa. A forma mais palpável da gente identificar é como saber, como ter certeza de que cada conta contábil ela vai ser uma só, né? Para todos os eventos semelhantes que ocorrerem na empresa é essa. Eu tenho uma caixinha. Ah, professor, mas eu tenho aí o caixa, eu tenho os bancos. Tudo bem. Tudo que movimentar no caixa, seja de entrada ou seja de saída, no caixa de dinheiro, eu vou colocar em uma caixinha de sapato e na frente da caixinha de sapato eu vou escrever assim, caixa. E aí eu tiro de lá e uso. Entendeu? Por que está errado? Entendi, sim. Muito obrigada. Beleza. Imagina. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida com relação à utilização disso? Tá tranquilo? Beleza, vamos lá. Deixa eu ver aqui, eu me perdi. Achei. Então, a gente vai fazer a totalização Oi? Oi, desculpa. Um exemplo. Aí, suponhamos que a empresa compre um galpão a pagar também, a prazo. Tá. Aí vai ter uma conta galpão, né? Porque adquiriu um bem, vamos dizer. E aí o valor do galpão vai entrar junto com o veículo também? Ou vai ter um outro pro galpão? Porque também é a prazo. Nesse caso, se forem coisas totalmente esporádicas que a empresa não usa, ela pode sim deixar lá, não tem problema, tá? O que pode acontecer é a empresa falar, poxa, a gente compra galpão direto, ou a gente compra veículo direto. Então, vamos criar uma conta a pagar separada? Eu crio um contas a pagar veículos, e aí eu deixo, como eu compro veículos frequentemente, então essa conta vai ser um contas a pagar veículos. Agora, se não, a empresa, poxa, como a gente comprou veículo agora, a gente só tem um veículo, por exemplo, numa imobiliária, a gente usa 2, 3 veículos, dificilmente a imobiliária tem um veículo dela, os corretores usam, mas quando é o caso da imobiliária ter o veículo, poxa, eu tenho um veículo, tenho 2 veículos, deixa aí, comprei a prazo, eu coloco essa obrigação lá nessa conta de contas a pagar. E aí outras obrigações que eu tiver, às vezes, na conta de consumo não, água e luz não, mas contas mais aleatórias, por exemplo, compra de material de escritório a prazo, compra de um veículo, de um galpão, por exemplo, que é uma compra muito específica. É que galpão, quando a gente está falando de uma coisa muito grande, geralmente ela vai ser... um exemplo. Aí um exemplo, comprou uma geladeira, comprou um balcão a prazo. Aí vai ser contas a pagar. Porque é uma coisa difícil, é uma coisa muito excepcional. Não acontece toda hora. Agora, quando acontece toda hora, é bom que você faça um controle à parte, que você crie uma conta contábil à parte. Isso acontece, essa criação? Muitas das vezes não, mas se você tem um contador que está em cima, que ele quer fazer uma boa gestão, ou se você tem administradores que prezam por uma boa gestão, querem fazer um controle mais adequado, eles vão ter sim isso daí, tá bom? Beleza, obrigada. Perfeito. Mais alguma dúvida, meninos e meninas? Não. Então, vamos lá. Então, a gente fez a totalização, né, nos razonetes, lembrando que cada razonete vai servir para isso, para totalizar as contas, as movimentações a débito e a crédito que acontecem em cada uma das contas. Vejam que a contabilidade, ela às vezes se repete, a gente já falou isso em sala de aula,
para que seja mais fácil, porque tem uma melhor organização. Então, eu vou, faço as anotações do que aconteceu no meu diário, depois eu vou para o razonete, e aí cada razonete de cada conta contábil, eu vou totalizar o que é débito e o que é crédito daquela conta, que seriam essas caixinhas do exemplo que a gente deu. Aí vou para o próximo passo. Fiz essa totalização, agora eu vou fazer o preenchimento do balancete. O balancete de verificação é aquela tabelinha que a gente vai listar todas as contas que a gente utilizou e as contas que eu tenho lá do passado. Tudo bem? E aí vamos então para o balancete de verificação. Deixa eu abrir aqui, o que apareceu aqui? Tá. Balancete de verificação. Balancete de verificação que vocês têm aí, que eu passei para vocês, está batido, está bonitinho. Vejam que eu tenho saldo inicial, né? As contas patrimoniais que são de natureza permanente, né? São de natureza devedora, mas de característica permanente, porque as contas patrimoniais, elas vão carregar saldos, bem, elas vão acumular saldos. Por isso nós chamamos elas também de contas permanentes, que é a conta de caixa, conta de estoque, conta de veículos. Ah, professor, mas se eu não tenho saldo, por exemplo, em estoque, eu posso zerar? Via de regra, a conta de estoque não, porque é a movimentação. Agora, por exemplo, uma conta de veículos. Eu tenho um veículo nesse ano, o ano seguinte eu já não tenho mais veículo e não vou adquirir, posso até apagar essa conta das minhas demonstrações contábeis. Não tem por que mantê-la lá, tá bom? Mas, via de regra, todas as contas patrimoniais, elas carregam saldo. Então, todo mês eu vou repetir as mesmas contas que eu tenho do saldo final anterior, tá bom? Alguma dúvida? Tá. Vamos lá. Então, eu trouxe aí, né, as contas patrimoniais. Primeiro, as contas do ativo, caixa, estoques, veículos. E as contas de obrigações, né? Contas a pagar, fornecedores, a conta de água a pagar, o capital social. E a conta de lucros acumulados, porque acumulou o que era no exercício anterior, acumulou, era lucro do exercício, agora se transformou em lucros acumulados. Então, sempre a gente vai acumulando. E aí, nas próximas aulas, a gente vai passar um exercício bem bacana, que é fazendo essa transformação para que vocês vejam como isso ocorre. Mas vamos lá. Então, nas movimentações, pessoal, lembrando aqui, na coluna movimentações, que é dividida em duas, como que a gente vai trazer? Os totais a débito e a crédito de cada uma das contas contábeis, tudo bem? De cada uma das contas contábeis que geraram os razonetes, tá ok? Então, nós temos aí a movimentação do caixa, movimentação de estoques que zerou, né? Eu comprei 20, mas já vendi 20 também. Veículos, enfim, uma série de outras movimentações. E aí, vamos lá. Uma específica que vocês tiveram dúvida aí, ó. Por exemplo, a conta de contas a pagar. Olhem na linha de contas a pagar. Aí nessa linha, saldo inicial, nós temos um saldo credor de R$40 mil, perfeito? Perfeito. Esse saldo credor de R$40 mil, ele está me dizendo que eu tenho um saldo lá no passivo de R$40 mil. Eu tenho um contas a pagar de R$40 mil, que representa a dívida que eu tenho pela compra do veículo. Tudo bem? Perfeito. Referente a essa compra de veículo, referente a esta dívida em especial, eu fiz o pagamento de R$100 agora no exercício atual, na movimentação. Tudo bem? Então, perdão. Então, lá nas movimentações, eu vou ter um valor não mais a crédito, né? Mas agora a débito. Então, eu vou ter deixa eu habilitar aqui. Eu vou ter agora um débito de R$100. Por quê? Vamos lá, mais uma vez. Deixa eu pegar aqui o meu canetão e a gente vai pro losão. Opa. Vai lá. Professor profissional, hein? Até com luz aí. Chique o negócio. Aqui é chique, meu. Aqui é quando o cliente não quer pagar, eu faço assim, fala pra mim, fala onde é que tá o seu dinheiro todo. Cadê as notas fiscais que eu te pedi? Aí eu faço isso. Quem dera. Vamos lá. Então, como é que vai funcionar? Quando a gente fez a compra dos veículos, né? A compra do veículo, gerou dois T's, né? Gerou dois razonetes. O primeiro razonete da conta de veículos,
contra uma conta de contas a pagar. Tudo bem? Espera só um minutinho. Vamos lá. Então, nessa movimentação de compra, como é que a gente fez o lançamento lá? Como que ficaria o lançamento? Eu tenho um débito de veículos, correto? Lá no livro diário, contra um crédito de contas a pagar. Perfeito? Como que isso vai ficar representado aqui nos razonetes? Eu tenho um débito, o débito fica de que lado no razonete? Do lado esquerdo. Então, eu tenho um débito de 40 mil no veículo, contra um crédito de 40 mil também no contas a pagar. Tudo bem? Fim. E aqui ficamos felizes e contentes. Aí, chegou nessa próxima movimentação, chegou nesse próximo exercício, a gente foi fazer o pagamento. Tudo bem? Como que vai ser o pagamento? Aí vai gerar um terceiro razonete aqui, de movimentação, caixa, né? Que a gente está pagando em dinheiro. Como que vai funcionar agora? Qual vai ser a movimentação que a gente tem? Eu tenho um débito de contas a pagar, por quê? Contas a pagar é uma conta do passivo, se é uma conta do passivo é de natureza credora, então ela aumenta creditando. Mas eu estou aumentando agora no pagamento? Não, eu estou reduzindo, tudo bem? Espero que estejam todos bem, pessoal. Estou reduzindo. Então, eu estou reduzindo o saldo do meu contas a pagar, da minha obrigação, tudo bem? Para reduzir esse passivo, para reduzir as contas do passivo, eu tenho um débito, tudo bem? Desculpa, pessoal. Eu tenho um débito de R$100. Por quê? Porque agora eu estou fazendo o pagamento, tudo bem? Se para aumentar o saldo, se para aumentar a minha obrigação eu tenho um crédito, para diminuir a minha obrigação eu tenho um débito. Então eu tenho um débito aqui de R$100 contra um crédito de quê? De caixa, porque eu paguei em dinheiro. E onde é que eu registro o dinheiro? No caixa. Tudo bem? Para reduzir as contas do ativo, né, que são de natureza devedora, para reduzir eu credito. Se eu estivesse aumentando, eu debitaria, mas estou reduzindo, eu credito. Dúvidas aqui? Tranquilinho? Perfeito, né? Beleza. Voltamos aqui então. Vamos lá. Então, nós fizemos aí a elaboração, né, de cada um dos razonetes e trouxemos esses totais, né, quando a gente faz a totalização desses saldos, para o balancete de verificação. E aí eu vou colocar isso aonde? Na coluna de movimentação, que é subdividida em débito e crédito. Então, cada um dos saldos, total a débito e total a crédito, eu vou colocar nas movimentações. Para quê? Aquele exemplo que eu dei do nosso salário. Vocês têm aí o salário base aí de R$10.000, né? Aí vocês estão lá com o salário de vocês de R$10.000, aí vocês pagam R$2.000 de aluguel, aí pagam R$3.000 de pensão, aí já foram 5, né? Aí pagam mais R$2.000 de balada. Quanto sobra para vocês no final do mês? R$3.000, perfeito? Porque vocês foram umas baladas legais esse mês, entendeu? E aí vocês ficam com R$3.000 de saldo. Esses R$3.000 é o saldo final desse mês. No mês seguinte, ele vai ser o saldo inicial. E aí, se eu estou nesse próximo mês, nesse mês que nós estamos agora, mês corrente, eu ganhei mais salário ou eu tive mais gastos, eu preciso considerá-los também para saber quanto eu tenho em cada uma das minhas contas. No nosso caso do exemplo aí, nosso exemplo da nossa vida seria quanto eu tenho ainda de salário, né? Juntando com o salário que sobrou do mês anterior, com o salário e os gastos que eu tenho no mês atual, né? Quanto que nós tínhamos aí, por exemplo, no caixa da nossa empresa? Nós viemos com R$1.595 de saldo no nosso caixa, e aí tivemos a entrada de mais R$1.200 referente a uma venda que a gente fez de CDs durante o mês, né? Mas nós tivemos também algumas despesas que nós pagamos à vista, né? E aí totalizando R$220. Perfazendo um total aí, ficando, aliás, com o saldo devedor, né, com saldo positivo, com saldo de débito no caixa de R$2.595. Esse nome, né, ficamos com o saldo devedor,
gera aquela confusão. Poxa, mas o saldo não é positivo, por que está como devedor? Na verdade, ele está como devedor porque a definição contábil, né? Todas as contas do ativo, elas são de natureza devedora. No caso do caixa, é uma conta do ativo, natureza devedora. O saldo dela, via de regra, deve estar como devedor também. Tudo bem? E aí todos os saldos vão acontecer assim da mesma forma. E aí o saldo final é isso, pessoal. É o saldo inicial, mais as entradas, menos as saídas, saldo final. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida nisso? Não vou nem me esticar muito nessa questão. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida em relação à ordem. Assim, é ativo, passivo, patrimônio líquido, mas dentro disso ainda assim entra a ordem de liquidez, não é? Ainda não ficou muito claro o que é isso para mim. A ordem de liquidez? Isso. Vamos lá. Pensar numa forma mais simples de falar sobre isso para vocês. Não tem forma mais simples do que a forma que é. A contabilidade é bem simples. Vamos lá. O que na nossa vida é mais próximo a dinheiro do que o dinheiro? Só o dinheiro, correto? Sim! Beleza. Então, na nossa vida, o que mais tem próximo de dinheiro? É o dinheiro. Se é o dinheiro, na questão financeira, na questão monetária da nossa vida, ele vai estar em primeiro lugar. Tudo bem? Por quê? Deixa eu ver se tem dinheiro na minha carteira para dar esse exemplo. Espera aí. Tem. Nossa, tem pouco. Mas vamos lá. Ó, é o dinheiro, correto? Tem coisa mais dinheiro do que o dinheiro? Não tem, né? O dinheiro, ele é mais parecido com o dinheiro do que o dinheiro, é só o dinheiro. Então, o dinheiro que vai estar representado na nossa empresa como caixa, ele vai estar em cima. Por quê? A legislação determina que a ordem de classificação das contas contábeis, do balanço patrimonial e do plano de contas de uma empresa respeitará a ordem de liquidez decrescente. O que é a ordem de liquidez? Quanto mais líquido, quanto mais próximo de dinheiro for o item, mais alto ele ficará nessa escala. E aí, à medida que nós formos descendo, que nós formos modificando os itens, eu vou reduzindo a minha escala, né? Por isso que é respeitando a ordem de liquidez decrescente, tudo bem? E aí, por que eu estou falando do dinheiro? Nós temos, o que é mais dinheiro do que o dinheiro? Só o dinheiro, não tem mais nada mais que o dinheiro do que o dinheiro na nossa vida financeira, perfeito? Mas nós temos uma coisa que vem depois do dinheiro, mas que também é dinheiro. Peraí, pronto. Que também é dinheiro, que é o cartão, correto? O cartão de débito, quando a gente usa, ele é dinheiro também? É, mas se eu quiser entregar esse cartão aqui, é que agora camelô também tem maquininha, mas vamos dizer que a gente parou num camelô que está vendendo bala e ele não tem maquininha de cartão. Eu consigo pagar essa bala com esse cartão? Não, porque para ele é só plástico, não serve para nada, tudo bem? Então, aqui é dinheiro, aqui é tão dinheiro, deveria ser tão dinheiro quanto ele, mas não é tão dinheiro assim, porque ele está lá no banco. Eu preciso que alguém tenha uma máquina para utilizar. Tudo bem? E aí, abaixo disso, o que eu tenho? O que é dinheiro? E... Espera só um minutinho, pessoal. Opa, peraí. Vamos lá. Desculpa. Vamos lá. Então, desculpa, pessoal, é normal. É que hoje a minha filha não está aqui comigo, então eu não posso, mas eu entendo bem como é, pessoal. Mas vamos lá. Hoje eu dei lição para minha filha mais cedo. Hoje a gente fez lição de português. Vocês sabem o que é literatura de cordel, pessoal? Claro, põe um cordão, né? Oi? Põe num cordão, né? Isso, é literatura de Sei, cordel. literatura de cordel? É. Literatura de cordel É um tipo livre... aquela... É tipo um livreto com pequenas poesias, pequenos poemas. Exatamente. Pequenas rimas. Isso, é bem... Melhor aluna! Ah, parabéns. Acabei de sair do terceiro ano, né, Pro? Que lindo, hein?
É bacana. Hoje eu estava ensinando para ela o que é. E como a minha família é toda do Nordeste, então a gente tem bastante aqui. Foi bacana porque deu para dar bastante exemplo. Assim, a gente tem bastante material aqui. Aí vamos lá. Falando sobre a ordem de liquidez decrescente. Então eu tenho o dinheiro que está acima de tudo, né? E o cartão acima de todos. Vamos lá. E aí, depois do dinheiro, que é dinheiro, e o cartão, que é dinheiro, mas não é tanto dinheiro assim, eu tenho, vamos supor, se eu fosse uma loja de celulares, eu tenho os celulares, tudo bem? Que eu vendo os celulares, que é um material, eu vou transformá-lo em dinheiro, mas ele ainda não é tão dinheiro assim, tudo bem? Eu preciso vender para transformar ele em dinheiro. E aí, esse dinheiro vai entrar ou no cartão, ou vai virar dinheiro, tudo bem? Aí depois disso eu tenho os clientes para quem eu já vendi a mercadoria, eu estou só esperando, enfim, aí eu vou seguindo. Ah, professor, mas o veículo, ele também não deveria estar lá próximo aos estoques, já que eu posso vender e transformar em dinheiro? Nesse raciocínio até poderia, mas o legislador entende que o veículo, assim como computadores, como mesa, como outros materiais que você usa no seu escritório, no seu estabelecimento, eles vão ficar lá por um período, via de regra, superior a 12 meses ou superior a 1 ano, e eles têm algum valor monetário expressivo, eles são considerados como ativo não circulante e são classificados lá no subgrupo do imobilizado. Por isso que eles ficam classificados lá embaixo, por isso que nós, na ordem de liquidez decrescente, nós seguimos essa importância. Então, primeiro eu tenho o dinheiro, depois bancos e aplicações, que o dinheiro é meu, mas está numa aplicação ou está numa conta bancária, que qualquer coisa eu posso usar. E aí depois eu tenho os itens, tenho clientes, tenho estoques, tenho os outros itens. Tudo bem, pessoal? Dúvida? Consegui explicar para vocês a ordem de liquidez? Sim. Beleza. Sim. Maravilha. Pessoal, mais uma vez, desculpem aí o meu descontrole, tudo bem? Hoje eu estou feliz. Todos os dias, né? A gente tem que estar feliz. Deixa eu guardar aqui os meus exemplos, senão eu perco. Vamos lá. Voltando então para a nossa... Opa, peraí. Ai, que medo. Voltando então para a nossa atividade. Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida ainda com relação ao balancete de verificação? Lembrando que a pergunta é pertinente com relação ao balancete de verificação. Dentro do balancete, a gente vai utilizar a mesma ordem de liquidez, a mesma ordem de liquidez do plano de contas e de todas as outras demonstrações, tudo bem? Eu vou ter lá o ativo, e aí eu ter lá o caixa, bancos, aplicações financeiras, etc. Depois, e aí no ativo, né? Aí eu faço o ativo circulante, não circulante. Depois eu faço o passivo circulante e não circulante. E aí depois eu tenho o patrimônio líquido, tudo bem? Aí depois o patrimônio líquido. Depois o patrimônio líquido. Ai, meu Deus, desculpa. Vamos lá. Depois do patrimônio líquido, eu vou ter as contas de resultado, desculpa. Pronto. Eu vou ter as contas de resultado. Nas contas de resultado, eu vou seguir a ordem das receitas primeiro. Então, todas as receitas de vendas, receitas não operacionais, elas vão em cima. Depois eu tenho os custos e aí as despesas e por fim a apuração do lucro. Por isso que essas contas vão ficar lá embaixo. Ah, professor, mas a conta de lucros acumulados, a conta de lucros acumulados, ela representa o lucro, ela deveria estar dentro da DRE, junto com as contas de resultado, mas ela fica lá em cima com as contas de patrimônio líquido, exatamente porque ela é apresentada dentro do balanço patrimonial, então ela precisa ser referenciada lá em cima no balancete, tá bom? Mas aqui para os nossos exercícios, a princípio isso não vai impactar, tá? Mas a ordem de liquidez decrescente, ela precisa ser respeitada, e é bom que vocês já vão fazendo os primeiros exercícios para irem assimilando, tá bom? Dúvidas? Beleza. Então, agora nós vamos para a DRE. O balancete a gente já fez. Agora vamos para a DRE. O que nós tivemos de itens da DRE? Nós tivemos aí a receita bruta, né? O bom da DRE, da DRE é que nós já temos a estrutura pré-montada
E aí ela só vai a gente só vai classificando as contas que a gente utilizou. Lá em receitas, né, receita bruta, vai ser classificada a receita de vendas, no caso. E aí eu não tive devoluções, tem a receita líquida. O CMV, que a gente já apura com o mesmo nome, eu tenho o lucro bruto, a redução de todas as despesas que nós tivemos nesse período, e aí o lucro antes dos impostos, os impostos que a gente não está calculando agora, vocês vão ver mais para frente, e por fim, a apuração do lucro líquido. Na DRE, pessoal, alguém tem alguma dúvida ainda? Tranquilo? Maravilha. E aí, por fim, a gente vai para o balanço patrimonial. No balanço patrimonial é aquela mesma coisa, pessoal. A gente, voltando lá no balancete, a princípio a gente utiliza essas 1, 2, 3, 4 contas, né? Que a gente tem listadas aí no balancete de verificação, as 4 últimas contas. Eu utilizei receita de venda, CMV, despesas com transporte e alimentação. E agora todas as outras contas, elas precisam obrigatoriamente aparecer lá no meu balanço patrimonial, tudo bem? E aí as contas de caixa, estoques, veículos lá no circulante. Lá no passivo eu vou ter as contas de circulante, fornecedores, contas a pagar, que agora eu reduzi um pouquinho, né? E a conta de fornecedores que eu aumentei, porque eu cumpri novamente a prazo. E aí o capital social, que não mexe. Lucros acumulados, que a gente fez a acumulação dos outros 3 exercícios nessa única conta, e a apuração do lucro do exercício, que representa o lucro do exercício atual. Tudo bem? Maravilha. Professor, Diga. eu fiquei com uma dúvida. Teve uma questão da prova, que foi aquela para a gente fazer a resolução do carro. Ele comprou um carro à vista, aí tinha uma capital inicial e mais uma outra coisa que eu não lembro agora. Eu fiquei super confusa na hora de fazer o DRE, porque eu falei, não tem venda. E agora? Eu fiquei toda perdida na hora de fazer o DRE. O que eu colocava lá, sendo que só tinha 3 lançamentos? Você lembra desse exercício? Eu não me recordo qual que era a questão em si. Não sei se era 6. Enfim, você postou 2 que era para resolução. Tinha as que eram todas foram de alternativas. Isso. Só que tinha isso. Só que teve, no meu caso, eu fiz a resolução no caderno. Era uma compra, isso. Era uma abertura de empresa e uma compra de veículo, não era? Isso. Ou compra E era de só estoque. 3 Isso. Não, uma era compra de veículo à vista. Compra de veículo à Eu fiquei vista. super perdida na hora de fazer o DRE. Eu falei, e agora? Então, porque assim, se não teve despesa, não precisa fazer DRE, você vai direto para o balanço. Quer ver? Vou fazer aqui rapidamente com você, para você enxergar aqui. Ó. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. É que você não lembra dos lançamentos, né? Mas deixa eu ver se eu lembro uma coisa aqui. A gente já vai fazer... Eu tenho aqui, professor. Quer passar para mim? Fala para mim. Tem, peraí, 1 minuto. Sim. Veículo, beleza. Abertura da empresa, R$10.000. Então, compra de mercadoria. Contra capital social, R$10.000. Perfeito. Qual o próximo? Compra de mercadoria a prazo, R$1.000. Compra de mercadoria a prazo. Então, aqui eu tenho estoque contra fornecedores. Compra de veículo à vista, R$5.000. E aí aqui teu veículo. R$5.000 à vista. Então, saiu daqui, eu tenho, então, 10 menos 5, ficam 5. Perfeito. Qual é o valor total aqui do ativo e do passivo? Aqui eu tenho 5, 10, 11. Aqui eu tenho 10, 1, 11. Isso, a pergunta era qual o passivo do patrimônio líquido? A pergunta falava uma historinha lá. Isso. E aí perguntava qual é o valor do passivo. Do passivo e do patrimônio líquido. Uhum. É essa daqui, ó. 11.000. Isso.
Ah, entendi. Porque Entendeu? eu não fiquei confusa na hora de fazer o DRE. Eu fiquei, não, mas o que eu vou por aqui se não tem nada? Eu fiquei meio assim, Não, se era tudo bem. realmente necessário ou se não. Não Não, sei se é não. uma ordem, em Isso. todas as questões tem que fazer ou não. Na verdade, assim, na verdade não, porque você só vai apurar a DRE, né, o resultado do exercício, quando nesse exercício você tiver alguma operação de despesa ou de receita ou de custo, né? Nesse caso aqui, como é que a gente fez? A gente abriu a empresa, R$ 10.000, depois fez uma compra a prazo de estoque, né, R$ 1.000 contra fornecedores, então até aqui eu não tive nenhuma operação de resultado, e por fim eu tive uma compra de veículo à vista, que eu troquei 5.000 daqui e joguei aqui para baixo, para o não circulante, tudo bem? Então, nesse caso aqui, a gente não teve nenhuma despesa, nenhum custo, nada que impactasse na DRE. Então, nesse exemplo, a gente não precisaria fazer preencher a DRE, só o balanço patrimonial. Lembrando que, para a gente preencher a DRE, só se eu utilizar alguma conta de resultado. Conta de resultado, ela vai ter lá no nome receita, né, sendo receita de venda de serviços ou outras receitas, ou receitas financeiras. Se eu tenho alguma despesa, né, e aí a gente vai identificar se é uma despesa de água e luz, se é despesa de telefone, despesa de transporte, alimentação, enfim, aquelas despesas que vão estar lá. Ou se eu tenho um custo, né, que aí é custo de fabricação, custo de matéria-prima, custo de mão de obra, esse tipo de coisa, né? E a apuração a apuração do lucro ou do prejuízo. Se eu não tiver isso no histórico, eu não tiver nada que remeta a essas situações, quer dizer que eu não tenho, tá bom? Aí a gente não vai Tá, precisar fazer, joia. beleza? Obrigada. Imagina. Mais alguma dúvida, meninos e meninas, sobre esse exercício? A gente vai para a última parte da Professor, nossa... Oi. no lucro do exercício, o do Aham. senhor deu 960. Só que aí, no caso, assim, no lugar do lucro do exercício, a gente não tem que colocar o valor resultante da DRE? Ou não? Sim. Meu Deus do céu, então calma aí. Quanto que ficou a DRE do senhor? Aqui não tem ainda. Ela na DRE tá 960. Porque, ó, 1.200, correto? Menos os Sim. custos, de R$ 200 que a gente comprou a mercadoria, que é referente às que a gente vendeu. Menos 200, então fica Sim. R$ 1.000, perfeito? Esses R$ 1.000, que é o lucro bruto, aí a gente vai diminuir da alimentação, que eram R$ 30, aí ficam 970, menos R$ 10 das despesas de transporte que a gente teve, fica 960. Aí esse lucro líquido, a gente vai levar lá para o balanço patrimonial como lucro líquido, fora o que a gente já tinha de lucros acumulados nos outros exercícios. Então, lá no patrimônio líquido, eu vou ter 3 linhas: capital social, lucros acumulados e lucro líquido. Então, é que eu tinha colocado, no caso, o pagamento da conta de água também. Aí por isso que ficou menos. Ah, não. Lembra que a gente falou na outra aula que o pagamento só vai para o resultado quando a gente recebe, e aí, quando a gente está recebendo, a gente vai reconhecer essa despesa no mês em que aconteceu, no caso, o mês anterior. Eu não posso lançar novamente contra a despesa, né? Porque eu já reconheci essa despesa. Ela já foi para o resultado, já foi eliminada, e o líquido dela, a gente precisa entender isso, o líquido dela já está dentro dos lucros acumulados. Porque tudo aquilo que acontece na DRE, ele é calculado e ele é resumido em uma conta só. Todas aquelas continhas de resultado, elas vão se juntar e vão virar uma só, né? Aí ou ela vira lucro ou ela vira prejuízo, tudo bem? Mas ela vira uma só. Perfeito? Tá, muito obrigada, tá? Imagina. Pessoal, vamos encerrar aqui novamente. Eu volto para a última parte da nossa aula, então, para que eu faça a chamada, né, também, e para que eu faça a apresentação desse material que eu mandei para vocês, tá bom? Então, até daqui a alguns segundos, ou até daqui a alguns minutos, né? Aproveitem mais 5 minutinhos para fazer uma boquinha, se vocês quiserem, tá bom? Abraço e até daqui a pouquinho. Tchum, 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 tchum.